Então, vamos continuar o estudo habitual desta hora. Como todos sabem, é o Livro dos Espíritos, é o capítulo 8º, com o título Emancipação da Alma e com o subcapítulo O Sono e os Sonhos. Aquilo que às vezes nos intriga tanto, o que é que sonhei, porque é que sonhei, o que é que quer dizer, e muitas das vezes nem sempre temos respostas. Mas há sempre algo que os sonhos querem dizer, e muitas das vezes nós também não estamos, até nesta reencarnação, preparados para tudo entender. Então vamos devagarinho, vamos fazer mais um estudo, uma pequena análise do que nos traz este livro maravilhoso. É uma pergunta, é a pergunta 402. Ela é curtinha, a pergunta é muito curta, mas a resposta é um pouco longa, mas de grande interesse para todos nós. Então vamos começar, como todos sabemos. Foram perguntas feitas por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, aos espíritos. Então vamos começar com a pergunta 402, que pergunta assim: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? E a resposta dos espíritos: pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que no estado de vigília, portanto, quando estamos acordados. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo ou seja de outro. Por isso, nem sempre nos é possível sabermos exatamente o que é que os sonhos querem dizer. Continuam os espíritos. Frequentemente dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verdade nem semelhança. E os espíritos dizem-nos de novo: enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo, estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado e no futuro. Pobre homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenómenos da vida. Acreditais ser muito sábios e as coisas mais vulgares vos embaraçam. Então nós ainda sabemos muito pouco. Assim nos dizem os espíritos. Desculpa. E continua. A esta pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos? Isto perguntam as crianças, supostamente. O que são os sonhos? Ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Portanto, quando estamos a dormir, o nosso espírito solta-se e vai a vários locais. Vamos continuar para conseguirmos perceber tudo quanto os espíritos nos trazem desta informação. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte do corpo. Os espíritos logo se desprendem da matéria. Portanto, quando nós estamos a dormir, é como se tivéssemos morrido, não é? Porque o espírito se solta de imediato. Esses espíritos, quando dorme o corpo, procuram a sociedade dos que lhe são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham, mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Tão interessante. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham, mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Será que são todos os espíritos? Vamos ver.
Destes factos, deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. E continuam os espíritos. Isto para os espíritos elevados, pois a maioria dos homens com a morte permanecem longas horas em perturbação. Vão a mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições os chamam, à procura de prazeres, talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui, portanto, do que possuíam enquanto viviam ou quando estão acordados aqui na nossa Terra, no nosso planeta. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. E o que engendra a simpatia na Terra não é outra coisa senão o facto de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou prazer. Quem diz 8 ou 9 horas também pode dizer 5 ou 6 ou 7, não é? Porque nem todos nós dormimos as mesmas horas. O que explica também as antipatias invencíveis. É que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem as jamais termos visto. É ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a vossa vida. Por efeito do sono, continuam os espíritos, ainda dando resposta à pergunta 402, por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, a encarnar-se entre vós. Portanto, os espíritos superiores reencarnam entre nós, que eles vêm também com a missão não só de nos ajudar, mas também de fazerem a sua evolução, o seu progresso, porque todos podem falir. Isso pode acontecer, mas a intenção é essa, virem para nos ajudar e para continuarem com a sua evolução. E vamos ver o que continuam os espíritos a dizer. Deus quis que durante o seu contacto com o vício pudessem eles retemperar-se na fonte do bem para não falirem. Eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contacto com os teus amigos e o céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam a libertação final, que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que viste, ou de tudo o que viste. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente não vos restam mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta, a que se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília, porque às vezes a nossa vida, as nossas preocupações também têm interferência no que nós possamos sonhar. Sem isto, como explicarias esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentarem as almas fracas, sem determinação, sem coragem. De resto, vereis que dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonho, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sono de Joana, portanto Joana d'Arc, o sono de Jacó e os sonhos dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo,
a recordação dessa segunda vida de que há pouco vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, cairias em contradições e em erros, que seriam funestos para a vossa fé. Portanto, devemos saber distinguir as coisas com senso, com discernimento, para que não nos deixemos envolver, às vezes, em coisas que não têm nada a ver. Às vezes coisas banais e outras que nos podem, de alguma forma, perturbar. Continuam os espíritos. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes, ou que jamais vimos, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Portanto, nós, durante o sono, poderemos ir a outros mundos, segundo nos dizem os espíritos. Continuam de novo os espíritos. Daí também a lembrança, que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou que se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esse conjunto de bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou parte de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda a sua significação racional. Por isso temos que analisar as coisas com razão, com lucidez, tendo como guia tudo quanto Jesus nos traz para aprendermos e fazermos. Esta é a pergunta, a resposta, ou seja, a resposta à pergunta 402, que era extensa, e eu vou fazer de uma forma rápida, um pouquinho mais rápida, pelo Espírito Miramês, que nos traz um pouco mais do tema desenvolvido aqui pelos Espíritos. E diz-nos então Miramês: o Espírito, esclarece-nos até mais um pouquinho, o Espírito, durante o sono, fica mais livre, preso somente pelo cordão de prata, muito conhecido dos espiritualistas. Esse cordão é que liga o perispírito aos mais arrojados centros de força, e desses partem fios de luz que se prendem aos centros de energia menores. A alma se encontra perfeitamente presa, como um encamado que deseja de se libertar dos liames da carne. O que segura o espírito ao corpo físico é o medo da morte, que lhe vem dos compromissos assumidos e se faz presente pelo instinto de conservação. Portanto, o espírito muitas das vezes tem necessidade de se libertar, mas ele sabe que não pode, porque assumiu um compromisso antes de vir na sua preparação para reencarnar, e ele assumiu o compromisso da sua retificação, do seu melhoramento, como todos nós, pois nós somos um espírito. Temos um corpo, mas somos um espírito. E todos vivemos com um compromisso. Então, continua Miramês, o sono é o desdobramento inconsciente que deixa leves lembranças do ocorrido. Esse mesmo sono evolui, de sorte a chegar à viagem astral mais consciente. Este sono evolui mediante a evolução que nós formos fazendo também. Não é? Compete a cada criatura de Deus o esforço, em todos os sentidos, no estudo sério, no trabalho de caridade honesta e exercitando o amor dentro da sua grandeza sem limites. Os sonhos, certamente que são o início de muitos segredos da vida espiritual. Não são propriamente segredos, são coisas que nós ainda não estamos em condições de perceber
E os Espíritos vão nos trazendo estas informações. Muito mais haverá, mas muito mais haverá, que nós iremos aprender, se não agora, numa próxima reencarnação, não é? Mas quem sabe se ainda aprenderemos aqui, nesta fase da nossa existência, mais alguma coisa. Sonhar é dar notícia de que algo existe no mundo dos espíritos. Se em muitos casos os sonhos são produtos de pensamentos acumulados, eles desacumulam quando o espírito se encontra fora do corpo. São fenómenos que devem ser estudados com muito empenho para encontrarmos a verdade. E é só com o estudo, com o aprendizado, que nós vamos aprendendo e compreendendo. Este estudo aqui, como é sempre dito nesta hora, é um estudo, digamos assim, ligeiro, porque existe, como todos saberão, ou se não sabem, ficarão a saber alguns que estejam de novo, que o estudo do Livro dos Espíritos, ele se faz nesta casa à segunda-feira, das 9 às 10. Aí o estudo é um estudo muito mais profundo. É um estudo que é o nosso irmão Fernando que nos dá esses conhecimentos e que com ele se podem, enfim, podemos fazer as nossas perguntas, dizermos aquilo que achamos e nessa altura, nesse momento, temos outras condições de melhor aprendermos e compreendermos estas coisas. Eu penso que nos trouxe algo mais para nós também podermos analisar e para nós irmos compreender melhor os sonhos, sem nos preocuparmos, nem nos assustarmos. Confiar em Jesus. Confiemos em Jesus. Ele é a luz, a grande luz que a todos envolve. Então, fiquemos na sua paz.